Então, as ilhas paradisíacas, digamos assim, que fosse uma espécie de sede central. Tá? Existem várias ilhas paradisíacas, existem algumas, não me lembro se são 12. Tá? Existem ilhas paradisíacas que são, na verdade, sedes especializadas de onde ficam ali armazenados e aonde se fazem as reuniões principais, tá? Que vão ou que dão direcionamento a todas as outras informações ou estruturas que vão passar a desempenhar cada uma o seu papel específico. Tá? Então, são nessas ilhas paradisíacas onde fica o topo, né, de tudo aquilo que está sendo desenvolvido e tudo aquilo que foi formatado como regras para os superuniversos seguirem dentro de uma planilha de experiência. É basicamente isso. Tá? Bom, vamos partir para outra. Bom, Luciene, essa tecnologia da bolha Dakar, como se fosse um programa de Anhiotak infiltrado, não foi um programa do Anhiotak, tá? Foi um programa do Saratem. Tá? Então, isso é de inteira responsabilidade do Saratem. Agora, dentro do que eu acabei de mencionar aqui para vocês, da percepção multidimensional, a Confederação Intergaláctica e tudo mais, por que se deixou chegar nesse ponto? Né? Saratem foi desintegrado, gente, não foi porque ele era um mau garoto, não, um mau filho paradisíaco. Tá? Foi porque as experiências que ele promovia, tá, aonde aquilo ia dar. Então, vejam bem, tá, como é que as coisas se desenrolam nesse ponto. Sendo que Saratem, dentro das experiências que ele vinha fazendo, ele perdeu o controle da própria experiência. Digamos assim, sem ele perceber, os fractais dele e de todos aqueles que estavam psiquicamente ligados a Saratem, seguindo um determinado projeto, eles se negativaram tanto, baixaram tanto a frequência vibratória, que essa frequência desestabilizou a rede neural de Saratem, causando diversas anomalias. Os 7 samurais, como o Rodrigo Romo conta, eles não chegaram lá com a... Porque Saratem, como um filho paradisíaco, que tinha, sob a sua responsabilidade, mônadas, e não só mônadas, ele estava ligado energeticamente ao próprio Anhiotak. E a anomalia de Saratem já estava causando anomalias nas mônadas, tá? E, quiçá, no próprio Anhiotak. Então, não teve outra alternativa senão cortar esses elos de ligação, que basicamente acabou originando na desintegração de Saratem. Quando se fala em desintegração, gente, tá? Saratem deixou de existir dentro do jogo de Avona. Tá? Sabe-se lá se esse ser continua existindo em outro jogo. Não se sabe disso. Tá? Mas ele foi retirado do jogo de Avona, assim como num jogo em que várias pessoas lá, no jogo online, quando uma perde, ela é retirada do jogo. Não quer dizer que ela deixou de existir, né? A pessoa que está jogando continua existindo, ela já não existe mais no jogo, tá? Então, isso são outras percepções que a gente vai ganhando no desenvolvimento dos estudos, tá? Das tomadas de consciência. Hoje eu coloquei um vídeo, né, aí no canal de membros, justamente colocando da importância dessas informações ou dos estudos que nós fazemos, porque a gente não consegue a queda de uma ficha mais na frente. Tá? Por isso que é importante a gente vir se informando sempre. Né? Bom. Já sentiu aquela sensação de estar só navegando pela vida, sem rumo? E se eu te dissesse que você tem uma programação pré-determinada na sua vida, mas você está vivendo de acordo com essa programação? Por milênios,
fomos condicionados a buscar a felicidade nos parâmetros da matriz de controle, ou seja, projetando essa felicidade na busca insana por dinheiro, posses e sucesso. Mas tudo isso faz parte da sua programação? Provavelmente não. Não se trata de prever o futuro, mas de assumir o seu presente. Ao entender seu mapa numerológico, é possível se reequilibrar mental, emocional e materialmente, reunindo ferramentas necessárias para a saída da matriz de controle e da simulação Terra, rumo ao fim dos intermináveis ciclos de reencarnações compulsórias. Se você está pronto para descobrir o seu verdadeiro propósito de vida, conecte-se comigo no Telegram. O link para contato está na descrição logo aqui abaixo. André, ouvi dizer que teremos poucas possibilidades daqui a alguns anos. Sermos assimilados e irmos para lugares bem primitivos ou sermos resistência com seres que estiveram como nós, que lutem contra. Gente, tudo isso que você mencionou aí, Maria, isso vai depender de cada um. Tá? Eles vão acabar assimilando aquelas pessoas que se permitiram a isso, que estão viciadas, que não conseguem se desligar de um aparelho eletrônico, e assim, elas, mesmo que de forma passiva, elas estão escolhendo já a espécie de destino, de caminho delas. Tá? Assim como pessoas que não estão viciadas nisso, mas têm um comportamento ou uma crendice em X, Y, Z, elas vão ser encaminhadas para locais onde elas possam continuar desenvolvendo aquilo. Agora, por que locais primitivos? Porque pode um ser que acredita muito em crendices, um ser que tem uma forma de se expressar puramente na maldade, como nós entendemos. Ele não tem lugar em muita sociedade estelar. Seria até uma espécie de judiação você enviar um devoto religioso de alguma religião para um planeta que já entendeu que nada disso existe e que não cultua nenhum tipo de Deus ou de divindade. Como é que essa pessoa, psicologicamente, essa alma, ela ia conseguir conviver numa sociedade assim? Então, obviamente, muitas delas, até para não terem uma referência da encarnação atual, elas simplesmente sofrem um reset. Sofrem um reset para tentar desprogramar elas num contexto de existência diferente e tentar implantar alguma coisa de mais novo, de forma a poder, no futuro, essas almas retornarem e ingressarem novamente nas suas sociedades estelares. Tá? A questão é essa. Tá? Quando se fala em separação do joio e do trigo, não é um caráter simplesmente de castigo ou de reprovação, mas também tem um caráter de justiça ou de equilíbrio. Tá? Até porque, como aconteceu aqui na Terra, por uma questão de um plano mal intencionado, né, na qual nós aqui éramos simplesmente um planeta voltado para pesquisas e laboratórios genéticos, a inserção de uma grande quantidade de exilados acabou destrambelhando todo o projeto. Então, muitas das vezes, você colocar almas desequilibradas, tá, dentro de uma civilização, você pode acabar gerando problemas para essa civilização. Tá? Então, o jeito é isolar essas almas, assim como já fizeram com planetas e sociedades inteiras. Tá? É basicamente com isso. Tá? Então, Maria, eu não sei se eu respondi a pergunta, se ficou alguma coisa, por favor, né, pode colocar aqui a sua dúvida. Usou as bolhas da Dakar de Arcones justamente como um cavalo de Troia, através do hiperespaço. Também tinha a intenção, né, de surrupiar, né, os programas e genomas de Mika,
né? Porque o que acontece com relação ao programa MCM, né? Do MICA? MCM é Morontial Crístico Mahatma, né? Foi o nome que se deu aqui, não sei qual a origem desse nome, mas foi um projeto genético. Quando se fala em projeto de genoma, vamos nos referir a um projeto imaterial, vamos falar de DNA já na matéria, tá? Mas existia uma dobradinha entre essas duas circunstâncias de genoma, tá? Então, como estava ocorrendo de muitas almas estarem ficando aprisionadas dentro do projeto original apresentado pelo Anyotake, que, na verdade, era o único projeto que se tinha naquele momento, e as almas queriam brincar no parquinho chamado Avona, né? Então, o Anyotake colocou um projeto que, obviamente, com o tempo, ele se mostrou um projeto falho em algumas circunstâncias, principalmente no aprisionamento de fractais de alma que não conseguiam retornar para a sua fonte original, que, no caso, era o Eu Sou. Tá? O projeto do MICA veio justamente para fazer esse ajuste e criar as condições para que essas almas, agora sim, pudessem retornar para a fonte que deu origem. Obviamente, isso foi meio contra os planos originais de Saratem, e ela, né, queria roubar esse genoma até para poder, através desse caminho que nem ela possuía, tentar criar alguma condição até o ponto de clonar mônadas, clonar estruturas maiores, inclusive, de repente, clonar até a fonte que tudo é, devido à loucura que esse filho paradisíaco chegou a desenvolver, né? Então, era basicamente por conta disso, tá, Lucia?